Caros telespectadores, estamos no ar para todo o Brasil através da araguaia.tv.br, a TV web do Tocantins, com o programa Saúde é Tudo. No programa de hoje, abordaremos o tema doenças da cegueira, que tem acometido muitos brasileiros, segundo o Conselho Brasileiro de Oftalmologia, e que está atingindo em torno de 60% dos casos de cegueiras evitáveis. E quais são esses casos? Como tratá-los? E quando procurar um oftalmologista? E para falar sobre esse assunto e esclarecer todas essas perguntas, a nossa entrevistada de hoje é a doutora Susan Iano, médica oftalmologista, especialista em catarata, glaucoma e lentes de contato. Conosco, doutora Susan Iano. Doutora, seja bem-vinda ao nosso programa. Obrigada, Naim. É um prazer estar aqui junto com vocês nesse programa maravilhoso que é a Araguaia TV. E a gente está aí à disposição para responder todas as perguntas. Que maravilha, que maravilha. Quem vai gostar muito serão os nossos telespectadores, eu tenho certeza. Bom, doutora, esse é um assunto muito importante a ser abordado. Ainda mais depois da pandemia da Covid-19, né, em que houve isolamento social e houve aí um maior tempo de uso de telas, porque a população ficou dentro de casa fechado. Então começaram a acessar as televisões, né, o WhatsApp, os celulares, notebook, enfim. E com isso aumentaram os casos de doenças de olho seco, né, que nós chamamos, né, do DOS. E como catarata, glaucoma e miopia, né? Registraram um aumento considerável, tá certo? Então, doutora, há uma explicação para esses dados? Devemos nos preocupar com isso? Sim, com certeza. A questão da cegueira hoje, né, no mundo, né? A cegueira hoje, ela pode ser evitada. Por isso a importância, assim, até de programas, né? A gente levar essa informação justamente para o paciente que às vezes não tem aquela informação e às vezes, assim, acha que aquilo é normal e às vezes não sabe que pode estar perdendo a visão. Realmente a pandemia teve casos de aumento de miopia, principalmente em crianças que tiveram muita exposição ao celular, à TV, que muitas vezes ficaram isoladas em casa e acabou aumentando muito essa questão de miopia em criança, por causa do desenvolvimento da visão da criança, que quando fica muito próximo da tela, acaba desenvolvendo muito grau. Então isso é um dado que realmente aumentou no mundo todo, justamente causado pela pandemia. Agora, outras doenças, por exemplo, glaucoma, né? Tem também catarata, né? Tem muita doença que realmente pode levar sim à cegueira. Certo, doutora, certo, doutora. E quais são as principais causas da cegueira? Né? Além disso, da questão da tela próxima, mas temos mais outras, né? Sim, a principal causa de cegueira irreversível, é o glaucoma, que é aquela doença muito séria, muito grave. Que aumenta a pressão ocular, não é isso? Isso. Dos olhos. O glaucoma é uma doença que ele atinge o nervo do olho, ele vai causando uma lesão e o principal fator é a pressão do olho. Então, a pessoa às vezes tem a pressão alta do olho e não sabe, não percebe que tem. Não sente nada, não tem nenhum sintoma, né, doutora? 80%, né, 80% dos casos da pessoa que tem pressão alta, que tem a doença, não sente nada. A pessoa acha que está normal. E o maior problema é que ela só vai perceber que está perdendo quando já perdeu 50% da visão. Então, por isso que é uma doença assim muito séria, grave, porque muitas vezes ela vai no consultório e já perdeu 50%. E o problema disso é que não tem como voltar. Como que ela poderia prevenir? Através da informação, né? Fazendo a consulta de rotina, através da informação ela consegue fazer essa prevenção. Isso. Bom, doutora, esse exemplo que você está compartilhando conosco, né? Ele reforça a importância de procurar um auxílio médico, um oftalmologista. E qual é a frequência para esse tipo de atendimento em consultório? De quanto em quanto tempo, né, que a pessoa tem que procurar um oftalmologista para fazer, né, esses exames de prevenção? Sim. Então, a pessoa tem que procurar oftalmologista assim no momento que nasce. Então, aquele primeiro exame é o teste do olhinho. Então, a criança nasceu, ela precisa fazer esse exame do teste do olhinho que vai detectar algumas doenças, por exemplo, glaucoma,
catarata, às vezes vai detectar até um câncer. Tem um tipo de câncer que dá em criança, quando às vezes a criança nasce já com esse tipo, ou às vezes desenvolve nos primeiros anos de vida, que ele pode ser detectado ali justamente no momento do nascimento. Aí, depois do que nasce, mais ou menos em torno de 6 meses, seria ideal fazer uma nova avaliação. E até os 7 anos de idade, que é o período de desenvolvimento da visão da criança, é muito importante fazer essa avaliação periódica, pelo menos uma vez por ano. Depois dos 7 anos, precisa ter também o exame de rotina, porque já não é mais o período de desenvolvimento, mas tem outras doenças, por exemplo, o glaucoma pode acontecer na infância, tem, às vezes, casos de questão de grau mesmo, óculos, né? Às vezes começa a ter dificuldade na escola, né? E depois, lá para frente, depois dos 40 anos, é muito importante também essa avaliação rotineira, por quê? Porque daí já começa a aparecer outras doenças, por exemplo, glaucoma, catarata também é muito comum, né? Então, são doenças que podem levar à cegueira. A catarata, por exemplo, é uma doença que é hoje a principal causa de cegueira no mundo, mas aquela cegueira que tem como reverter. Então, às vezes a pessoa está cega pela catarata, mas faz a cirurgia e volta a enxergar. Então, é uma doença que a gente consegue recuperar, diferente do glaucoma, né? O glaucoma é uma doença que não tem recuperação. Não tem volta, Tudo não que tem perdeu, a pessoa não volta. Por isso que é hoje a principal causa de cegueira irreversível, mas tem tratamento. Então, muita gente pensa assim, ah, não, eu tenho glaucoma, agora eu vou ficar cego. Não, vai ficar cego se não tratar, né? Certo. E o tratamento do glaucoma é tranquilo, o tratamento é com colírio, não precisa nem cirurgia, né, inicialmente. Então, é tratar com colírio, usar direitinho. Casos, às vezes, que o glaucoma é muito avançado, que não está conseguindo controlar com colírio, precisa fazer a cirurgia. Então, existe também, que é um mito, né? Tem pessoas que acham que não existe a cirurgia de glaucoma, mas tem sim. Mas existe a cirurgia de glaucoma. Existe a cirurgia de glaucoma. Tá vendo? Tanto que é importante. E eu até fui presenteado há 3 meses atrás com um neto, né? E eu vou até falar com as minhas meninas, né? Eu tenho dois netos, para ver se já levaram no oftalmologista, né? Vamos prevenir. Tem que levar, com certeza. Bom, doutora, sabemos que as doenças oculares, elas podem ser causadas por vários motivos. Desde causas genéticas até hábitos e estilo de vida. Como cuidar da saúde dos olhos e prevenir a cegueira, doutora? Então, a principal maneira da gente prevenir a cegueira é através da consulta. Infelizmente, a gente não tem ainda, por exemplo, igual aparelho de pressão, né? Que a gente consiga medir a pressão em casa, compra o aparelho na farmácia, né? E mede a pressão do olho, né? Então, o olho realmente, infelizmente, a gente não consegue fazer uma prevenção adequada sem fazer a consulta. Por isso que é muito importante, né? Essa questão do acesso à consulta, né? Da pessoa ter essa rotina de estar consultando pelo menos uma vez por ano, porque com isso, se estiver consultando sempre, uma vez por ano, consegue sim evitar a cegueira. Que maravilha, muito bom, muito bom. Bom, doutora, e para a gente continuar a nossa entrevista, eu pergunto para a senhora, nos casos de miopia, corre o risco de comprometer a visão e levar à cegueira também, a miopia? Isso, com certeza. A miopia é uma doença que afeta, é um problema de grau, né, de óculos, que vai afetar a visão para longe. Então, a pessoa tem a dificuldade para longe. Casos de miopia mais, assim, tranquilas, então uma miopia que não é muito alta, é bem tranquilo, geralmente não causa nenhum problema mais sério. Mas tem casos de miopia que são miopias de alta, a gente chama de alta miopia, que pode sim afetar a retina, o fundo do olho, e o fundo do olho, geralmente de uma pessoa com miopia mais alta, é muito fina, a retina é mais fina, e essa retina mais fina pode causar descolamento de retina, pode ter algumas doenças, alguns problemas no fundo do olho, que pode sim levar à cegueira. Por isso que as pessoas que têm grau, é muito importante estar fazendo a consulta de rotina, porque aí vai ser avaliada também a retina, a gente consegue fazer uma prevenção através de algum tratamento, um laser, alguma coisa, a gente consegue prevenir para evitar a cegueira nesses casos. A cegueira está nesses casos, tá certo. Bom, doutora, tá tão bom o nosso bate-papo aqui, né? Eu espero que os nossos telespectadores também estejam gostando, tá certo? Olha, esse nosso programa é o 2º programa nosso, e está sendo gravado, isso é gravado. Mas em breve, meus amigos telespectadores, nós estaremos com o programa Saúde é Tudo, ao vivo,
Nós queremos interagir com você, telespectador. Você vai poderá dar sugestões, fazer perguntas para os nossos entrevistados, que estarão aqui no estúdio, né? Tirar suas dúvidas. Então, essa é a intenção do Saúde é Tudo. Temos um programa ao vivo, em breve, tá bom? Vocês podem aguardar que em breve estaremos ao vivo. Mas, doutora, esse exemplo que você está compartilhando conosco, ele reforça a importância de procurar um auxílio médico, um oftalmologista. Desculpa, doutora. Eu estou repetindo a pergunta. Vamos para outra pergunta. Bom, cuidar dos olhos é tão importante quanto tratar a saúde do corpo em um todo, não é? Então, o Saúde Total está aqui conversando com a doutora Susan Iano para falar sobre as doenças da cegueira. E para isso, então, vamos continuar aqui com a pergunta. Doutora, continuando a nossa entrevista, pessoas que têm algum distúrbio de visão com um grau alto dificilmente conseguem ficar sem os óculos de grau ou as lentes de contato. Sobre as cirurgias refrativas, como funciona? Quais são os riscos e como é a recuperação? Então, a cirurgia refrativa é uma cirurgia que tem como objetivo a correção do grau da pessoa, né? Então, às vezes a pessoa tem miopia, tem astigmatismo, tem hipermetropia e ela quer ficar sem o óculos, né? Porque é dependente do óculos, né? Às vezes tem que o tempo todo estar com o óculos ali e aí ela faz uma opção pela cirurgia refrativa. Hoje, com a tecnologia, a cirurgia refrativa é uma cirurgia muito tranquila, né? É uma cirurgia hoje que ela pode ser feita em 2 casos, em pessoas que geralmente são abaixo de 40 anos, né? Que é uma cirurgia feita totalmente a laser, que a gente vai aplicar um laser só na parte da frente do olho, na córnea, e esse laser vai corrigir totalmente o grau da pessoa. Outra opção é a cirurgia facorefrativa, que geralmente é feito em pessoas depois dos 45, 48 anos, que essa cirurgia a gente vai fazer uma troca da lente natural de dentro do olho, é a mesma da catarata, e aí vai corrigir o grau. Hoje, com a tecnologia, são cirurgias ótimas, excelentes, que a gente consegue corrigir e tratar muito bem essa questão do grau. Que bom, que bom. Bom, já me comunicaram aqui, doutora, nós vamos agora encerrar o primeiro bloco, né? Infelizmente chegou ao fim nosso primeiro bloco, mas vamos por um pequeno intervalo, que nós precisamos faturar um pouquinho, e já já nós estaremos de volta aqui com os nossos telespectadores da TV Araguaia.